Olá, graça e a paz, bom sábado, que hoje seja um dia maravilhoso na tua vida, amém? Eu quero falar hoje com você, dividir a palavra do Senhor que tem ministrado ao meu coração sobre companheirismo. Que companheiro você tem sido para o outro? Ou melhor, você tem sido companheiro de alguém? E quem são os seus companheiros na tua vida, no teu ministério? Amém? A palavra companheiro, ela significa compartilhar o pão. Amém? Compartilhar algo, né? No seu ministério é compartilhar o propósito de Deus na tua vida, né? É ter pessoas que estejam alinhadas ao mesmo pensamento, ao mesmo propósito, que esteja disposto, né, a enfrentar com você os combates, a enfrentar com você os desafios, mas também as alegrias. É aquele que anda ao seu lado, é aquele que está disposto a estar junto com você. Amém? Eu quero falar sobre Epafrodito, que foi um bom companheiro de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. E aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 25, Paulo diz bem sobre quem ele foi para ele e para o evangelho de Cristo. Amém? E ele diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Epafrodito, ele era um dos discípulos de Paulo, né? Ele era companheiro, ele era como irmão de Paulo, porque ele entendia, ele verdadeiramente vivia, né, aquilo que ele pregava. Aí ele acreditava naquilo que Paulo ensinava, né, que era o evangelho de Cristo. E ali ele envia para a igreja de Filipos Epafrodito como primeiro bispo, né, para estar ali regendo aquela igreja, para estar ali falando do evangelho de Cristo para aquele povo. Por quê? Porque ele sabia da fidelidade de Epafrodito, ele sabia que Epafrodito andava em companheirismo com ele, andava alinhado no mesmo pensamento, ele estava disposto a viver, né, e ele estava disposto também a morrer, né? Por Cristo, a morrer pela palavra do Senhor. E assim nós temos que ser na nossa vida, não só no nosso ministério, mas em tudo em que nós fazemos, né? E saber quem são os nossos companheiros e valorizar os nossos companheiros. Por quê? Porque Epafrodito, quando ele foi até Filipos, a carta que Paulo escreveu, que ele levou de Paulo para aquele povo, falava que aquele povo tinha que receber Epafrodito com alegria, né? Que ele tinha que ser honrado, né? Porque ele quase morreu mesmo pelo evangelho de Cristo. Então ele era uma pessoa, ele era um discípulo digno, preparado para ser honrado, porque ele era fiel a Cristo em primeiro lugar. E então assim nós temos que ser, né? Nós temos que ser companheiros dos nossos líderes. Essa palavra falou muito forte ao meu coração, muito forte dentro de mim. Ser companheiro, compartilhar o pão, compartilhar o mesmo propósito, compartilhar o mesmo foco que é Jesus. E isso não só, igual eu falei um pouquinho antes, na nossa vida ministerial, mas também dentro da nossa casa. Ser companheiro do nosso esposo, ser companheiro da nossa esposa, ser companheiro dos nossos irmãos, né? Ser aquele que está ali, não só na alegria, mas no combate, sentir a dor do outro, compartilhar com a dor do outro, né? E estar disposto a caminhar junto com o outro, né? Então, olha a importância de você ser companheiro e de você saber quem está sendo seu companheiro de fato, né? Não ter um pensamento dividido, mas sim um pensamento alinhado, íntegro, né? Com a vontade do Pai e com a vontade e o propósito de Deus na nossa vida. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, que a gente seja um bom companheiro e que nós também tenhamos companheiros em nossa vida, que nós possamos reconhecer aqueles que andam lado a lado conosco, né, no nosso ministério, na nossa vida física, né, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, porque nós somos a igreja. Né? A igreja não, a casa do Senhor são as paredes que estão ali onde nós vamos para cultuar e adorar ao nosso Deus. Mas nós, aqui dentro do nosso coração, somos igrejas. Então,
e que isso venha estar muito forte no seu coração, que você seja um bom companheiro e que você reconheça os companheiros da sua vida. Amém? Eu estou aqui com essa camiseta do Revisão de Vidas, porque aqui você conhece verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Né? Esse lugar foi um lugar de divisor de águas na minha vida. Eu sempre falo isso porque foi de fato, né? Saber e conhecer a Cristo. E aqui eu conheci o meu bom companheiro, que é Jesus. Amém? Beijo, a graça e a paz e até a próxima semana.